Então, tirando eu e a Verônica, são 24 alunos. Eu imagino que estão faltando 2 alunos só. Então, acho que isso é tanto da área de infraestrutura quanto da área de planejamento. Eu não vejo a carinha de todo mundo, porque eu não sei o que acontece aqui. Eu não sei usar direito esse negócio. Eu sou velho. E aí só aparece algumas carinhas aqui. Ô, Lucas, desliga teu microfone. Lucas Moreira. Mas eu vejo algumas carinhas conhecidas, algumas carinhas que foram meus alunos de graduação e que eu nem sabia que tinham entrado no Petran, provavelmente porque entraram em outra área, que eu não participei da seleção, eu participei da seleção de infraestrutura. Eu estou vendo aqui o João Lucas, o Lucas Souza, a Isabel, a Renata eu já sabia, porque está sendo minha aluna agora, alguns de vocês que já foram meus alunos de graduação e que é muito bom tê-los aqui na pós-graduação também. Aos outros que não foram meus alunos, ou que eu não estou vendo aqui a carinha de vocês, também sintam-se todos muito bem-vindos. Como a Verônica falou, eu sou uma figura exótica dentro do Petran, porque, ao mesmo tempo que eu participo das 2 áreas de concentração, eu não participo de nenhuma especificamente. Isso me faz transitar por tudo quanto é lugar, pelas áreas e por todas as linhas de pesquisa do programa, e vocês vão perceber isso na minha fala hoje. A gente tinha pouco tempo, então eu resolvi fazer algo bem... Eu vou pedir para que vocês me permitam apresentar aqui uma janela, e queria que vocês me dissessem se estão vendo. Professora Verônica? Eu ainda não estou vendo, só um minuto. Eu consigo ver. Eu vejo. Sim. Modelagem espacial e transportes, né? Isso mesmo. Bem, o tema é muito abrangente, mas não tem como não ser abrangente em uma área de pesquisa que se espalha por 2 áreas de concentração e 5 linhas de pesquisa. Não tem como ser menos abrangente. Aí atrás vocês estão vendo uma foto de Belém, que é a cidade onde eu venho, e que tatuou em mim esse sotaque chiado que eu tenho. Então, o 2, o 3, o 10, talvez, o Thaís, talvez fique mais acentuado ainda nesse formato de aula. Meus alunos me disseram isso nas últimas 3 aulas que eu dei essa semana. Nesse formato de aula remota, porque vocês ouvem a minha voz com uma amplitude maior, só para que vocês se situem mais ou menos onde eu vim. Como o objetivo desse encontro aqui é vocês saberem o que é que eu faço, onde é que eu atuo, que projetos e que pesquisas eu desenvolvo, eu acho que ficou bom também, seria bom vocês saberem de onde eu vim, quais são as minhas origens, e por isso eu coloquei aí uma imagem de Belém, só para vocês perceberem como Belém é quase uma ilha. Olhem aqui para trás, deixa eu ver se eu consigo ativar o apontador. Aqui, ó. Consegue ver? Isso aqui é a Baía do Guajará. É rio, é água doce, mas a gente não vê o outro lado. Vê na frente, aqui nessa posição, tem bem mais distante, alguns quilômetros, tem algumas ilhas. Do lado de lá, a gente tem o rio Maguari. E desse outro lado de cá, que a gente não está vendo, tem o rio Guamá. Então, Belém é uma península rodeada de água por todos os lados, exceto um, que é a saída da BR-316, que é a única rodovia que chega e sai de Belém, porque o resto é tudo água. Na medida que eu for falando, os slides têm algumas imagens de Belém também. Elas são mais para que vocês saibam as linhas raízes e menos para que vocês prestem muita atenção nelas agora, mas como vocês vão estar gravando a aula, vocês vão ficar aí um pouco da nossa gastronomia, das nossas frutas, das nossas comidas, dos nossos lugares, dos nossos costumes, para vocês saberem. Então, vamos lá.
Já começo aí falando o que é que vai ser esse seminário. Professora Verônica, me controle aí, que eu pretendo usar aí, de fato, entre meia hora e 40 minutos, mas eu não vou ficar... Eu adoro, eu já tenho mania de controlar, quando pedem, então, né? Pois é, porque eu não vou ficar olhando para o tempo, não. Eu sei que você está aí, você gosta de fazer isso, então vou pedir para você fazer isso. Aí tem uma foto do Guild, que é o menos importante, talvez seja o que mais chama a atenção no slide, mas só para a gente guiar aqui como é que vai ser essa fala. Primeiro eu vou falar um pouco da lei da dependência espacial, que é o motivo de eu atuar simultaneamente nas duas áreas e fazer o que eu faço. Depois eu vou falar um pouco do caráter multi e transdisciplinar da engenharia de transporte, que também me possibilita transitar por todo lado. Depois eu vou falar de alguns objetivos, tanto na área de infraestrutura quanto na área de planejamento que eu tenho ao desenvolver pesquisas. Depois vou falar um pouco do ferramental que eu utilizo, já que a minha expertise é basicamente de ferramental. O que isso significa? Significa que eu não sou um especialista em planejamento e operação de sistema de transporte em nenhuma das suas 3 linhas de pesquisa. Significa que eu também não tenho domínio completo de infraestrutura de transporte em nenhuma das suas 3 linhas de pesquisa. Mas eu domino o ferramental de coleta, processamento, análise e modelagem, que pode ser usado em qualquer uma dessas 2 áreas e nas 6 linhas de pesquisa, e até fora da engenharia de transportes. Então, basicamente, eu vou falar para vocês, apresentar para vocês aqui parte desse ferramental que eu uso para poder desenvolver pesquisa nas 2 áreas. Depois eu vou falar de algumas possibilidades, porque, na verdade, eu vim mesmo aqui, foi aparecer. Estou aqui, tomei banho, me arrumei, pintei o cabelo, fiz a barba. Eu vim aqui dar uma cantada em vocês, para que vocês, se estiverem indecisos no projeto de pesquisa de vocês, na orientação de vocês, assim que acabar o isolamento social e a gente voltar a ter atividades presenciais no DET, no PETRAN, vocês se enveredem por aquele corredor superior da sala dos professores, e no final do corredor, do lado direito, tem uma portinha com o meu nome. É só chegar lá, dar um toquinho na porta e entrar qualquer dia, qualquer hora. Serão bem-vindos para a gente conversar sobre o projeto de vocês. Então, a verdade, o que eu vim aqui fazer hoje foi aparecer, me exibir. E, finalmente, eu vou falar um pouco sobre as pesquisas em andamento que eu tenho, com os orientados que eu tenho nesse momento. Espero que isso tudo caiba aí no tempo que a Verônica vai me dar. Bem, como gênese dessa história toda, tem o fato de uma lei que rege muitas das coisas que existem. E eu estou tratando coisas porque o próprio nome está na lei, que chama Lei da Dependência Espacial, que foi pensada, escrita e ditada pelo Waldo Tobler, que é um geógrafo americano, e que também se tornou, a posteriori, a primeira lei da geografia. E o que diz essa lei? Essa lei diz que todas as coisas são parecidas, mas que coisas que estão mais próximas umas das outras se parecem mais do que coisas que estão distantes uma das outras. Isso parece ser muito simples, mas tem uma consequência importante, que é o fato de que, se a gente analisar fenômenos que acontecem na vida real, inclusive engenharia de transporte, dentro da engenharia de transporte, quer seja na área de planejamento, quer seja na área de infraestrutura, é muito possível que coisas que acontecem, fenômenos que acontecem estando próximos uns dos outros, se pareçam mais do que essa mesma coisa que acontece distante. E aí eu vou usar como exemplo, por exemplo, uma rua congestionada. É muito provável que uma rua congestionada provoque congestionamento numa área, ou seja, nela e no entorno dela deverá acontecer um congestionamento pelo menos maior do que uma área distante dessa zona congestionada.
Essa é uma característica assim, que evidencia bastante a lei da dependência espacial. Uma outra coisa que eu poderia citar, dentro agora da área de infraestrutura, e eu vou ficar agora orbitando entre esses dois mundos, porque é o que eu faço o tempo todo, eu poderia citar, por exemplo, a ocorrência de materiais para fins de pavimentação, como, por exemplo, agregados, como, por exemplo, materiais granulares, solos, e que é muito provável que, pelo fato da gênese de solos e de agregados dependerem de uma rocha matriz que lhes dê origem, com o tempo, intempéries, pressão, calor, água, chuva, altitude, foram se modificando, se desagregando até se tornarem solos, é muito provável que solos que estejam perto uns dos outros sejam muito mais parecidos e tenham características parecidas do que solos que estão distantes uns dos outros. E aí eu vou só pontuar essa questão para não confundir um pouco a cabeça de vocês, que embora eu não seja um expert em nada disso, eu entendo um pouco, ou pelo menos um pouquinho, de cada uma dessas coisas. Inclusive, comecei a minha vida profissional na área de mecânica dos solos e fundações. Mas, por exemplo, solos, a gente tem dois grandes tipos de solos. A gente, sob o ponto de vista, a divisão de transporte. Eu tenho os solos residuais, aqueles que, como eu acabei de descrever, ocorrem em função da degradação e da modificação de uma rocha, e se localizam próximo dessa rocha, normalmente em substratos superiores a essa rocha. Todos, embora tenham granulometria diferente, apresentam a química muito parecida com a rocha que lhes deu origem, que está num substrato inferior. E a gente tem os solos transportados, como, por exemplo, a maioria absoluta dos solos da Amazônia, de onde eu vim. O Pará, Belém, a Amazônia, é uma grande planície aluvionar, intercortada pela maior bacia hidrográfica do planeta, que tem muitas áreas alagadas e cujos solos, na forma de sedimentos, foram transportados no decorrer do tempo e se depositando em camadas que se superpõem e que não necessariamente possuem características físico-químicas similares. Então, só para exemplificar, por exemplo, o solo de Belém é um solo transportado. Se a gente fizer um furo de sondagem para fins de execução de uma obra de fundação, por exemplo, de um edifício, num terreno muito pequeno, a gente encontra perfis erráticos, perfis completamente diferentes, com alturas, características, materiais, granulometrias, texturas, tudo diferente. Coisa de 2, 3, 5 metros já faz com que o perfil desse solo seja completamente diferente. Isso é uma característica de solos transportados. Bem, eu imagino que a professora Sueli, o pessoal da área de mecânica dos solos, aí, de materiais, deva falar um pouco mais para vocês sobre isso. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso também na graduação, aqueles que vieram de engenharia civil, pelo menos. Vamos falar um pouco das características ainda dos dados espaciais. Bem, todo dado espacial, notem que no anterior eu não falei, mas a gente tinha uma cuia de açaí com farinha d'água, e tinha o açaí, como a gente toma em Belém, com farinha d'água ou farinha de tapioca, e tinha também o açaí fruta aí do lado, que é uma bolinha de uma palmeira. Bem, aqui a gente tem a samaúma, que em tupi, de origem G, significa a mãe da floresta, é uma árvore muito grande, uma árvore que adulta chega a cerca de 40 metros de altura, talvez um pouco mais. Mas voltando ao nosso assunto aqui específico, queria falar um pouco das características dos dados espaciais. Se eu vou trabalhar com espaço, se eu vou trabalhar no espaço geográfico, no território, algumas coisas, esses dados possuem características que são importantes de serem compreendidas. Primeiro, é a sua localização. Primeiro de tudo, eu só posso trabalhar com dados espaciais se eu souber onde eles estão. Então, uma pergunta se faz presente aí. Onde é que está? Onde é que está o congestionamento? Onde é que está um acidente? Onde é que está a poluição? Onde é que está o solo? Onde é que está o agregado? A localização deles é importante. As coordenadas, a posição na superfície da Terra é uma característica importante para trabalhar com dados espaciais. A outra coisa que a gente busca saber é em que condição está. E aí eu já vou ter algum tipo de classificação para poder
avaliar como é que está o fenômeno que eu estou estudando naquela posição específica. Depois, eu vou tentar entender se existe alguma tendência. Como é que é agora, como é que foi no passado, como é que vai ser no futuro, posso prever, estimar isso. Depois, se eu conseguir identificar padrões, que é uma busca incessante quando a gente está pensando em modelagem, tentar adequar esses padrões que a gente enxergou no fenômeno estudado em alguma distribuição. É uma distribuição normal? É uma distribuição não normal? E depois, se a gente quiser prever alguma coisa, estimar alguma coisa, a gente pode modelar. E nesse exercício de modelagem, que tem várias etapas, várias ferramentas diferentes, a gente se pergunta o que acontece se eu fizer essa intervenção. Se eu simular essa modificação aqui no que ocorre lá, o que vai acontecer? E aí a gente tenta prever, estimar o que vai ocorrer. Então, basicamente, essas são características que a gente observa importantes quando a gente trabalha com dados espaciais. Aí vocês veem o famoso pato no tucupi, com a pimenta cumari. Notem que muita coisa termina com i e u, porque a gente guarda lá em Belém muito da nossa origem indígena, nas comidas, nas frutas, nos nomes, no linguajar. Aí vocês veem o tucupi, que é esse líquido amarelo, que vem da mandioca. O pato, obviamente, vocês sabem o que é. E essa erva verde é jambu, que é uma árvore, é uma erva que dá um tremidinho na boca, assim, deixa meio dormente. Comida de índio, é verdade. Podem pensar. Pois bem, e aí fica uma pergunta. Só voltando aqui na lei da dependência espacial, se todas as coisas são parecidas, mas coisas mais próximas se parecem mais do que coisa distante, e a gente pensar se essas coisas forem, por exemplo, padrões de deslocamento urbano numa cidade, nível de serviço de uma via, concentração de poluentes atmosféricos advindo do sistema de transporte urbano em regiões diferentes da cidade, desejo por transporte público, ocorrência de tipos de solos ou tipos de agregado diferente, análise de defeito de pavimentos, características geotécnicas gerais. Bem, se essas coisas, se esses fenômenos, mudando agora de coisa para fenômeno, forem essas, a gente está plenamente dentro da engenharia de transportes e está plenamente distribuído nas duas áreas de concentração. Essas e outras, essas só são alguns exemplos. Por conta disso, por conta de eu trabalhar com ferramental e o ferramental conseguir ser aplicado nas duas áreas de concentração, eu vou falar um pouco agora das duas áreas de concentração e onde é que eu mais encaixo aquilo que eu venho fazendo nos últimos anos. Bem, engenharia de transporte, como eu disse, é multi, inter e transdisciplinar. Isso significa que a gente deve ter aí na nossa plateia engenheiros civis, mas a gente deve ter arquitetos, administradores, economistas, a gente já teve advogados, físicos, matemáticos. Então, tecnólogos com diversas formações diferentes, a gente tem uma amplitude grande de expertises em relação à formação de graduação do nosso público-alvo, que são vocês, os alunos de mestrado e doutorado do programa, exatamente o que reflete a multidisciplinaridade do programa e da área de transporte. Ou seja, é difícil, mas não é impossível que um advogado venha para o PRETRAN e desenvolva pesquisa na área, por exemplo, de legislação em relação ao transporte. É possível que um físico, e a gente já teve físico no programa, já teve advogados também, inclusive professores e advogados, que venham para o programa e desenvolvam um método para coletar alguma grandeza, ou medir, mensurar alguma grandeza física relacionada aos sistemas de transporte ou à infraestrutura de transporte. É possível que a gente tenha um matemático, e eu mesmo, nesse momento, tenho um aluno orientado matemático que venha e use a matemática como ferramenta para tentar modelar ou compreender algum fenômeno que acontece dentro do transporte. Só fazendo novamente uma pontuação, aí do lado tem o tacacá. Vocês devem estar achando meio estranho essas nossas comidas e os nossos nomes. Primeiro que aí são todos, os nomes são quase todos de origem tupi.
E as comidas são quase todas de origem indígena. Isso aí é camarão seco, coisa que é difícil a gente ver aqui no Ceará, tucupi, jambu, pimenta e goma, que é o amido da mandioca. Bem, dentro dessa multidisciplinaridade, voltando aí ao assunto, a gente poderia pensar que dentro do programa tão multidisciplinar e com duas áreas de concentração diferentes, onde é que eu poderia atuar de forma mais... Na verdade, eu poderia atuar em praticamente todas as linhas de pesquisa. Em algum momento, eu já atuei até em mais linhas de pesquisa, mas neste momento eu venho atuando mais na área de planejamento, numa única linha, que é na linha de mobilidade e acessibilidade de pessoas. Eu vou falar daqui um pouco, quando eu estiver falando dos meus alunos da pesquisa que eles estão desenvolvendo. E dentro da área de infraestrutura, dentro da linha de caracterização de materiais aplicados à pavimentação e da linha de gerência de pavimentos. Ou seja, dentro da área de infraestrutura, a única linha de pesquisa que eu não me meto é na linha de mecânica dos pavimentos. E dentro da área de planejamento, embora agora eu esteja trabalhando com a área de mobilidade, acessibilidade de pessoas, eu já trabalhei também, já orientei alguns trabalhos que tangenciavam a linha do Bruno, que é a linha de transporte e logística da carga. E aí, nesse sentido, a única linha dentro de planejamento que, de fato, eu não tenho mexido em nada é a linha de tráfego. Pois bem, aqui a gente não tem mais essa mão, aqui a gente tem uma castanheira. Não sei como é que vocês imaginam que é a castanha do Pará ou a castanha do Brasil, não sei como é que vocês chamam. Ela aparece na mesa de vocês, mas ela vem de uma árvore gigantesca, de cerca de 30 metros de altura. É muito alta. Ela vem de um ouriço de castanha que cai dessa altura, se quebra e solta a castanha ainda com casca e depois descascada. Aí serve para a gente comer. Bem, só para fechar essa coisa aí, eu coloquei uma frase aí que, para entender o mundo que nos rodeia, buscamos entender os códigos que estão ocultos no fenômeno. Ou seja, a gente busca identificar padrões de ocorrência de um determinado fenômeno. É isso que a gente quer o tempo todo. Porque se a gente olha sistemicamente um fenômeno e a gente consegue identificar esses padrões, a gente tem uma chance muito maior de entendimento, compreensão e uma possível modelagem desse fenômeno para poder tomar uma decisão que for mais acertada. Basicamente é isso. Bem, como eu disse para vocês, orbitando aí entre as duas áreas, eu tenho objetivos específicos para cada uma das áreas e para cada uma das linhas, mas um objetivo geral dentro da área de planejamento e operação é compreender, codificar e qualificar fenômenos que ocorrem no espaço urbano regional através da incorporação efetiva do atributo espacial. Basicamente, é olhar para como as pessoas se deslocam na cidade, tentar medir, mensurar isso, tentar analisar para poder qualificar isso e talvez até modelar para dar uma compreensão maior dos fenômenos que ocorrem. Basicamente é isso que eu tenho feito em planejamento. E dentro de infraestrutura, já existem outros verbos aí que eu uso, que são... aqui eu esqueci de falar, mas isso é o chamado túnel de mangueiras. Muitas ruas em Belém têm mangueiras plantadas dos dois lados, o que faz que os nossos 35, 36, 37 graus de temperatura muito úmida e quente de Belém caiam aí para cerca de 30, 31 graus. As mangueiras ajudam a gente a fazer isso na cidade. Em infraestrutura, o objetivo já é um pouco diferente, eu uso até verbos diferentes, que estão mais ligados a modelar, estimar, mapear e caracterizar materiais granulares, tentando identificar suas características geotécnicas e para que eles servem, do seu ponto de vista de pavimentação, sua resistência mecânica, se podem ser usados em camadas do pavimento, onde eles existem, e montar um grande banco de dados geotécnico para disponibilizar isso para projetos futuros. Basicamente, é isso que eu faço dentro de infraestrutura, esse é o objetivo principal do meu trabalho dentro da área de infraestrutura. Essa imagem aí é da Casa das 11 Janelas, que é
um restaurante e museu que fica na margem da Baía do Guajará e do lado do Forte do Castelo, que é onde nasceu Belém. Bem, para fazer isso, para atingir esses objetivos, eu uso um ferramental. E que ferramental é que eu uso? Eu uso um ferramental bastante extenso, na verdade, que englobam o que eu chamo em dois grupos: geotecnologias e modelagem computacional. As geotecnologias referem-se, os meus alunos que estão presentes aí, que estão fazendo geotecnologias agora, ou aqueles que já fizeram na graduação ou na pós-graduação, é um conjunto de tecnologias voltada para a determinação, para a coleta de dados espaciais, manipulação, edição e análise, e, finalmente, representação cartográfica digital de fenômenos que ocorrem no espaço geográfico. E aí a gente tem uma série de geotecnologias que eu poderia citar, e eu vou falar um pouco mais delas já já. O outro conjunto de ferramentas diz respeito mais à análise daquilo que foi coletado e modelagem daquilo que foi coletado. E aí eu agrupo isso dentro de um nome que eu chamo de modelagem computacional. Uma das características do povo paraense é que é extremamente religioso. A maioria absoluta dos cristãos do Pará, sobretudo de Belém, são católicos. E Nossa Senhora de Nazaré, que está representada aí por essa imagem, que foi achada há mais de 200 anos na margem de um rio por um pescador, ela representa essa devoção que os católicos e os cristãos paraenses têm, que acontece todo ano no segundo domingo de outubro. Esse ano, infelizmente, eu não sei como é que vai ser a procissão. Essa é uma procissão que reúne não só católicos, mas reúne também protestantes, cristãos, de um modo geral, o pessoal espírita, o pessoal da Umbanda. Embora seja uma procissão católica, é um momento em que o paraense se sente muito acolhido, muito festivo. A gente diz que o Círio de Belém é o Natal do paraense. É um momento onde a gente come junto, reúne as famílias, volta para Belém sempre que dá na época do Círio para participar das celebrações, das festas. Não sei como é que vai ser esse ano. Bem, sobre a ESG, sobre o rótulo de geotecnologias, eu poderia citar aí, por exemplo, a topografia, que é a geotecnologia básica de todo engenheiro, que se entra aí na engenharia no antes fazendo o levantamento, no durante fazendo a alocação e no depois fazendo o controle e as build de obras de toda a ordem. Poderia citar aí a cartografia e a geodésia, uma ciência maior que olha para a Terra com a curvatura que ela tem, não simplificadamente como o olhar da topografia já que a topografia se limita a uma área muito pequena da superfície terrestre, e a geodésia trabalha com a Terra como um todo. Os sistemas de posicionamento por satélite, que não são que entram aí agrupados pelo acrônimo de GNSS, Global Navigation Satellite Systems, dos quais a estrela principal, a mais conhecida, é o GPS. Sensoramento remoto orbital, que nada mais é do que descrever, mapear uma parcela da superfície terrestre para fins de projeto, com escalas específicas a partir de plataformas orbitais, ou seja, satélites que estão orbitando a Terra, imageiam a Terra e possibilitam a obtenção dessas imagens. Fotogrametria, que é uma ciência muito antiga, que passou aí por uma evolução muito grande na última década, que começou com a fotogrametria analógica, passou para a fotogrametria digital, veio a aerofotogrametria depois da invenção do avião, e hoje a gente tem a fotogrametria através de aeronaves remotamente pilotadas, que vocês chamam popularmente de drones, e é que a gente está utilizando nesse momento. E, finalmente, como geotecnologia também, o sistema de informação geográfica, como o próprio nome diz, é um sistema que agrega um conjunto de ferramentas que possibilita a entrada de dados que foram coletados com as outras geotecnologias, sejam trabalhados todos dentro de um sistema computacional para permitir reprodução
mapeamento, análise e tomada de decisão. Bem, existem outras geotecnologias que eu não estou citando aqui, mas essas eu imagino que são as principais que a gente usa como ferramental geotecnológico para desenvolver pesquisa em transportes. Aqui do lado, o Museu da Arte Marajoara e Tapajônica. Os povos amazônicos são bem antigos, existem pesquisas arqueológicas que datam cerâmicas aí de coisa de 12, 13 mil anos. Eu tenho até algumas réplicas em miniatura aqui em casa, que eu posso mostrar para vocês. Belém tem um monte de museus, viu? Museu arqueológico, museu natural, museu botânico, museu religioso, sacro, tem um monte de museu em Belém. Belém também é muito antiga. Belém é bem mais antiga. Belém tem, eu acho que quase o dobro da idade de Fortaleza. Fortaleza é uma cidade mais cosmopolita e moderna, e Belém é uma cidade mais antiga. Bem, saindo aí do grupo de ferramentas que eu agrupei e chamei de geotecnologias, vou passar aqui para um grupo de ferramentas que eu chamei de modelagem computacional. A modelagem computacional nada mais é do que uma área de conhecimento multidisciplinar, assim como é o transporte, que trata da aplicação de modelos matemáticos e técnicas de computação voltadas para análise, compreensão e estudo de fenômenos de problemas complexos. E são problemas complexos porque, embora sejam problemas que ocorrem no espaço geográfico, os fenômenos que ocorrem, os estudos desenvolvidos e feitos dentro da engenharia de transporte, normalmente não têm um comportamento linear. E não possuindo um comportamento linear, a não linearidade desses fenômenos acaba deixando eles num grupo de problemas que a gente chama de problemas complexos. E a gente está falando aí de distribuição, de deslocamento de pessoas nas áreas urbanas, a gente está falando aí de ocorrência de acidentes, a gente está falando de defeitos em pavimentos, a gente está falando de distribuição de solos. Então, são coisas que obedecem funções não lineares que podem ser estudadas por modelagem computacional. Aí do lado, duas crianças provavelmente voltando da escola à tarde, ou indo para a escola à tarde, e Belém normalmente é uma cidade que chove muito, e tem uma chuva tarde que varia aí entre 1 e 3 da tarde, mas a gente chama de chuva das duas, quase todo dia em Belém tem chuva das duas. Às vezes é tanta chuva que o sistema de iluminação pública acende por conta daquele sensor de baixa luminosidade, que fica bem escuro. Aí vem aquele deságua, aquela tromba d'água que em Belém a gente chama de toró, e daqui a pouco passa e volta a ser quente, ensolarado novamente, e segue a vida, ninguém tem medo de chuva em Belém. Faz parte do dia a dia. Bem, dentro da modelagem computacional, tem algumas técnicas específicas que eu uso, que eu lanço mão para propor como soluções para tentar modelar, analisar esses fenômenos que ocorrem dentro tanto de infraestrutura quanto de planejamento. E aí eu cito aqui algumas dentro da área de inteligência artificial, a parte de redes neurais artificiais, obviamente, algoritmos genéticos, fuzzy, lógica fuzzy, autômatos celulares, estatística espacial, já não faz parte da inteligência artificial, mas é uma outra ferramenta que pode ser utilizada, ela é chamada também de geoestatística, sintaxe espacial, ajustamento de observações, que está muito ligada à área de topografia e geodésia, e mais recentemente a tecnologia de Big Data, que envolve a coleta de dados que estão disponíveis aí, normalmente desestruturados na rede, na web, e a mineração desses dados para extrair a estruturação, a mineração desses dados para extrair algum conhecimento a fins com finalidade de entender alguma coisa, principalmente na área de planejamento de transporte. Essas são algumas. Eu queria só pontuar para vocês aqui que, sob o ponto de vista metodológico, é completamente incoerente. Eu já vi isso, alguns alunos meus mesmo tentarem fazer isso, que é tentarem se apaixonarem por uma determinada técnica de modelagem,
e no decorrer do seu estudo, no decorrer da sua pesquisa, tentar achar um problema de pesquisa que se adeque à técnica de modelagem pela qual ele já se apaixonou. Isso não é correto do ponto de vista do método científico. Então, assim, por mais que vocês gostem de um determinado ferramental, primeiro vocês têm que fazer uma revisão bibliográfica consistente, aprofundada, séria, ampla, compreender as lacunas até conseguirem fechar um problema de transporte e ver onde vocês podem contribuir. Depois que vocês identificarem bem o fenômeno e onde vocês vão contribuir, aí é que vocês vão atrás da técnica. É nesse momento em que vocês vão atrás das técnicas para saber se a técnica que vocês vão eleger é adequada para modelar, para entender ou analisar aquele fenômeno que vocês estão investigando. Então, não façam o contrário, porque isso é um erro metodológico grave. Aí embaixo, alguns dos nossos bichinhos que a gente tem por lá. Peixe-boi amazônico, que a gente chama de manati. Muito simpático, muito legal, muito grande. A gente tem alguns no Museu Emílio Grande, em Belém. Ele está em extinção, infelizmente. A gente mata bichinhos assim que comem só capim. É um mamífero aquático, é uma das únicas 3 espécies de mamífero aquático do mundo, e uma delas ocorre nos rios da Amazônia. É o nosso manati. A segunda aí é a onça-pintada, que ocorre na América do Sul inteira. E, na verdade, ela, assim como a raça humana, eu coloquei especificamente essa imagem aqui, só para lembrar de uma coisa, a onça-pintada e a onça negra ou preta, elas são exatamente a mesma espécie. Elas não são 2 espécies diferentes, elas só têm fenótipo diferente, elas só têm coloração da pelagem diferente, mas elas são exatamente da mesma espécie. E existe uma tendência muito grande das onças pretas ocorrerem na Amazônia paraense. Eu não sei porquê, mas é uma tendência genética, e com frequência são vistas onças pintadas com filhotes pretos e onças pretas com filhotes pintados, porque elas são da mesma espécie, a cor da pele e do pelo não faz mudança, não faz diferença nenhuma. Exatamente como na espécie humana, somos apenas uma espécie, existe apenas uma raça humana. Houve épocas em que, no nosso passado, ocorreram mais de uma espécie de hominídeo no planeta, mas atualmente só existe uma espécie de hominídeo do planeta, e ela chama Homo sapiens. O fato dela ter nascido na África com pele negra, na América do Sul com pele morena, na Ásia com pele amarela ou na Europa com pele branca, não faz dela uma raça diferente. Somos todos da mesma raça e da mesma espécie. Depois tem o jacaré-açu, é um jacarezinho de 6 metros, é a segunda maior espécie de réptil crocodiliano do planeta. Ele só é menor do que o crocodilo de água salgada, e ele também ocorre na Amazônia, embora ele seja muito menos agressivo do que o crocodilo de água salgada. Esse aí da foto tem 6 metros. E algumas aves, aí uma revoada de guarais, que é um tipo de garça vermelha que ocorre muito na Amazônia. Notem que geotecnologias também é cultura. Eu queria agora só chamar a atenção de vocês, e por isso eu pontuei ainda agora que vocês não se apaixonem loucamente, desesperadamente. Eu usei a palavra paixão e não amor, por um objetivo, por um motivo específico, que é o fato de que alguns alunos se apaixonam mesmo, e aí tem aquela loucura, aquela tara de trabalhar com determinado ferramental, e isso não é correto de ocorrer. Mas vocês têm que deixar a mente de vocês bem aberta para que as técnicas, as diversas técnicas matemáticas, estatísticas, computacionais, possam ser elencadas na hora de vocês tentarem analisar um determinado problema. Uma dessas, que é muito frequente nos trabalhos que eu oriento, são as redes neurais artificiais. Tem uma definição dela aí do Hayek, que é o papa das redes neurais no planeta, mas basicamente, as redes neurais se tratam de um código, um algoritmo que simula o comportamento do cérebro humano na medida em que ele tem neurônios artificiais que tem uma função matemática dentro dele. Cada neurônio se interconecta com outro neurônio através dos links,
Nesses links, nessas conexões, existem pesos sinápticos que são atualizados, e ao oferecer um conjunto de padrões de entrada que a gente chama de inputs para essa rede, que na estatística, o modelador estatístico chama o conjunto de padrões de entrada. Oi. Só um minutinho, você já completou, viu, seu tempo? Eu vou já terminar, professora. Obrigado. Ah, Obrigado, viu, André? Esse ferramental, na estatística, a gente poderia dizer que as entradas da rede neural são as variáveis explicativas e a saída da rede neural são as variáveis explicadas na modelagem estatística convencional. É um outro jeito de fazer as coisas, onde a inteligência e o descobrimento e a correlação entre as variáveis ela é implícita no ajuste desses pesos para dar uma resposta. Bem, quem quiser saber mais um pouco sobre isso, eu tenho uma aula especificamente só sobre isso. Tem material bastante sobre isso. A outra ferramenta, que é também muito utilizada agora, já na área de planejamento, essa aqui mais utilizada na área de infraestrutura e essa aqui mais utilizada na área de planejamento, que é o Big Data. E eu vou falar um pouco mais dela, se a Verônica deixar, nos minutos que seguem. Bem, dentro de infraestrutura, a gente pode pensar numa série de possibilidades de trabalho. E aí, talvez, alguns desses temas eu já desenvolvi. O que vocês veem aqui é um lançamento de uma série de possibilidades de modelagem em solos, em misturas asfálticas, em modelagem geral, dentro da área de infraestrutura, que podem ser pensadas como trabalhos futuros de dissertações e teses para vocês que estão dentro da área de infraestrutura. Nesse outro slide, eu mostro para vocês, dentro da área de planejamento, algumas coisas que alguns temas, a proposição de alguns temas que podem ser pensados utilizando alguns desses ferramentais das geotecnologias da modelagem computacional para tentar resolver problemas nas 3 linhas de pesquisa: tráfego, mobilidade e acessibilidade de pessoas e transporte e logística da carga. Então, depois vocês pensem um pouco, vejam aí se o que vocês estão pensando no trabalho de vocês se encaixa um pouco em alguma dessas coisas. Se quiserem conversar, eu me coloco à disposição para isso. Para finalizar, de verdade, viu, professor? Queria mostrar para vocês aí, só dizer que tem alguns alunos, a essa altura do campeonato, vocês devem estar pensando, alguns alunos doidos, que migraram para essa área, que são orientados por mim. Então, aí tem o Samé, que é a Natália. O Samé aqui tem formação de matemática, ele é matemático, está fazendo doutorado na área de planejamento e operação, na linha de mobilidade e acessibilidade de pessoas, e trabalha com Big Data e dados de redes sociais para tentando gerar uma alternativa mais barata, mais rápida, mais eficiente da geração de matrizes ODs a partir da extração dos padrões de deslocamento das pessoas em áreas urbanas através do mapeamento dos seus deslocamentos de redes sociais. A Natália é da área engenheira civil, e eu pontuei aí que ela, embora seja formada, não se acha melhor do que você, como alguns engenheiros civis por aí. Está fazendo doutorado em infraestrutura, na linha de caracterização de materiais para pavimentação, e está desenvolvendo um programa experimental que visa apresentar para a comunidade técnica um catálogo de dimensionamento de estruturas de pavimento adaptado aos solos do Ceará. Depois eu tenho aí o Fábio Carneiro Lobo, que de formação é tecnólogo em sensoriamento remoto, está fazendo doutorado em infraestrutura, dentro da linha de gerência de pavimentos, e eu oriento um trabalho com ele que mexe com a parte de fotogrametria através de aeronaves remotamente pilotadas para fins de projetos de infraestrutura. E tem o Antonildo, eu estou só com esses 4 orientados, ainda tem vaga, viu, pessoal? Estou aqui me oferecendo, tem vaga. O Antonildo Júnior, que é engenheiro civil e também não se acha melhor do que ninguém, que faz mestrado em infraestrutura e também trabalha na linha de caracterização de materiais. Essa aí é a estação das docas.
só lembrando onde é que fica a minha sala, a minha foto linda, meu e-mail, meu látis, e a foto aí do fundo dos pés dos paraenses, num dia de círio com chuva. Esses aí são aqueles que acompanham o círio na corda. A corda é uma corda grande, longa, que contorna a berlinda por onde a imagem da santa passa, e aqueles que vão segurando a corda vão todos descalços, para não machucar os pés uns dos outros. É isso. Obrigado pela atenção e pelo tempo de vocês, e agora eu vou passar a palavra para a professora Verônica para ela mediar aí alguma pergunta, se houver. Obrigado. Obrigada, Uchoa. Eu achei a apresentação, além de tudo, uma aula de história, né? Assim, eu sempre fico muito enciumada de ver como Fortaleza não preserva a sua história e como muitas vezes a gente não consegue. Eu fiquei pensando se eu conseguiria fazer uma apresentação apresentando a minha cidade, meu estado, para além das praias, por exemplo. Apesar de ser muito litorânea, mas a gente tem muita dificuldade de conservá-la. Pois é, essa é uma característica do povo amazônico, não só do povo paraense, mas é uma característica do povo amazônico. E eu senti esse choque quando eu cheguei aqui, da dificuldade do cearense em preservar a sua história, a sua identidade, se identificar como um povo que descende de europeus, sim, mas de índios, sim, de negros, sim, e guardar isso. Talvez porque Belém seja uma cidade muito mais antiga e desde lá de trás preservou o seu patrimônio, e a gente tenha essa identidade muito arraigada na nossa raiz. E muito bacana te ver depois de tantos anos conservando esse LH aí, forte na fala. É bem típico do Paraná. Está falando da galinha? Assim, linho, né? Quando você fala, a gente sabe de onde você vem. Eu queria incentivar os alunos, né, a perguntarem. Acho que a apresentação foi muito leve, né, mas foi muito ilustrativa. Com todas as dificuldades que a gente está vivendo agora nesse momento, eu vejo a área de sensoriamento remoto, né, o uso de imagens como um ferramental muito potente para o que quer que seja. A gente está dentro de um programa de área de transportes, mas para o que quer que seja, se isso já era um ferramental, no mínimo inteligente, né, do ponto de vista de nos fazer chegar talvez mais rapidamente em alguns locais, de maneira mais segura em alguns locais, de maneira mais rápida, acessar algumas informações que sem isso a gente não acessaria, né? Eu acho que nesse momento, né, onde a gente tem restrições sérias de mobilidade e vamos continuar, né, a gente tem uma perspectiva muito real de vivermos 2 semestres, pelo menos, de forma remota. E a gente tem uma série de questões com o desenvolvimento das nossas pesquisas científicas, né? Porque muitos de nós precisam estar em campo. Então, eu acho que o ferramental do sensoriamento remoto ele ganha uma importância imensa nesse cenário especificamente. Então, eu super aconselho que vocês conheçam, né? E que ainda assim, se não usarem essa estratégia nas pesquisas científicas de vocês, que levem isso para as vidas. Porque a chance de vocês terem que usar em algum momento ela é imensa, né? Tem uma pergunta aqui no chat que é engraçada porque é do Nelson, mas eu lembro que o Show falou exatamente isso. Mas ainda assim, eu acho que ele consegue responder. Ele pediu que você desse exemplo sobre a aplicação, né, da sua área de pesquisa no dimensionamento de pavimentos. Eu lembro que o Show mencionou que ainda não enveredou pela mecânica dos pavimentos. E ele também fala que gostaria de ver um exemplo na área de avaliação de intervenções em sistemas de transportes.
Todos me ouvem, né? Nelson e demais alunos. É o seguinte, a linha de mecânica dos pavimentos, de fato, é uma que eu não entrei. Mas tem um trabalho que eu orientei de doutorado, que aliás, foi o primeiro doutor que eu formei, foi o Antônio Junho, muitos de vocês devem conhecer, que agora é professor do Instituto Federal lá no Cariri, Juazeiro do Norte, e trabalha nessa área, desenvolve pesquisa nessa área. Logo depois de defender a tese dele, ele migrou para lá, porque ele já atuava como professor lá. O trabalho dele tangencia isso que você está perguntando, que na verdade, ele fez o programa de doutorado dele foi a coleta de dados. Ele teve um programa experimental onde ele coletou solos de diversos pontos, diversas jazidas, diversos subleitos de estradas, de rodovias já existentes e de jazidas na região. Na época, a região metropolitana de Fortaleza tinha só 15 municípios, agora tem mais. Mas ele fez essa coleta nessa dimensão na região metropolitana de Fortaleza. Depois, ele analisou esses dados, ensaiou esses solos, criou um banco de dados, usou redes neurais artificiais. Aí, depois que ele modelou, depois que ele ensaiou esses solos, e envolveu, inclusive, não só a caracterização geotécnica básica, os ensaios básicos, mas envolveu também ensaios de resistência, como CBR, e até de módulo de resiliência, que é o parâmetro mais usado no novo método de dimensionamento de pavimentos. Então, ele fez todos esses ensaios, montou um banco de dados e desenvolveu um modelo baseado em redes neurais para estimar o valor do CBR e para estimar o valor do módulo de resiliência para solos na região metropolitana de Fortaleza. E aí, embora isso não seja o dimensionamento especificamente, ele é uma ferramenta que pode auxiliar e que entra, é o principal parâmetro de dimensionamento de pavimentos. Porque, de fato, o ensaio triaxial de cargas repetidas é um ensaio caro, na medida em que o equipamento é muito caro, é um equipamento que não existe em todo local, é um equipamento que não é todo mundo que sabe operar, então exige mão de obra especializada, o equipamento é muito caro, variando aí na casa do 1 milhão, e obter esse parâmetro, que é o principal para o dimensionamento, do novo método de dimensionamento de pavimentos brasileiro, de forma alternativa ao ensaio, me pareceu algo bastante relevante. Então, nessa questão, eu enveredei por aí. Eu esqueci a outra pergunta, Verônica, eu sou velho, eu esqueço tudo. Ele falou sobre algum exemplo na área de avaliação de intervenções em sistemas de transporte. Talvez, eu imagino que ele pode se explicar melhor, mas avaliações de intervenções talvez tenha a ver com gerência, né, ou implantação de obras. Se for isso, se for esse o mote da pergunta dele, eu orientei um trabalho, na verdade, eu orientei 2 trabalhos. Existe uma área que tangencia também, novamente, a multidisciplinaridade da engenharia, da infraestrutura, que é a área de gerência, que tenha muito a ver com gestão e com organização das empresas públicas e privadas, as concessionárias, as prefeituras, as secretarias de infraestrutura, de obras, de saneamento, para resolver demandas e necessidades da população. Aí o que acontece é algo que acontece, e todo mundo já viu isso, que a prefeitura vai lá, recapeia uma rua, faz a drenar, faz o meio-fio, reconstrói o pavimento bonitinho, na semana que vem a CAGES e faz um buraco gigante para consertar ou trocar uma tubulação. Vem a Cegás e faz um buraco para fazer a instalação da tubulação de gás. E eles não conversam entre si. E ainda tem mais um problema. As redes de infraestrutura, geralmente, via de regra, não são mapeadas. Ou seja, não se sabe onde é que passa a tubulação de água, não se sabe onde é que passa a tubulação de esgoto, não se sabe onde é que passa a tubulação de gás. Se tem alguma coisa
elétrica, de aterramento ou de lógica, como fibra ótica, hoje em dia, enterrado também ninguém sabe onde é que está. E aí, isso é um problema. Às vezes, dentro de uma mesma empresa, principalmente as públicas, isso é dificultado e guardado como um segredo de negócio, como se não fosse necessário e de domínio público essas informações, necessária divulgação. Isso acarreta um problema grande, que é o retrabalho, o dano ao pavimento. E aí, nesse sentido, a Márcia Iara desenvolveu uma dissertação de mestrado falando das inter-relações, desenvolvendo uma metodologia de inter-relações, como elas deveriam ocorrer no espaço da infraestrutura subterrânea e que impacto essas outras infraestruturas teriam na infraestrutura viária. E tive um outro aluno, que foi o Igor, que desenvolveu um programinha, um aplicativo, dentro desse mesmo mod, materializando a metodologia da Márcia Iara. E, no final, até porque ele trabalhava na CAGES, isso continua sendo desenvolvido para que isso seja aplicado na prática do dia a dia da CAGES, com um sistema de informações geográficas, onde está tudo mapeado já hoje, água, esgoto, e sendo colocadas as outras camadas das outras infraestruturas para diminuir o retrabalho e gastar menos dinheiro e dar mais eficiência para o serviço público na área de infraestrutura. É isso. O show, também lembrei aqui, enquanto você falava, né, das diversas vezes que os alunos que estão sob a minha orientação precisaram do teu apoio nessa linha. Por exemplo, a Carla Marília, né, que usou imagens para verificar, para monitorar um trecho ferroviário, né, da FTL. Também o Lohan, no projeto Fortaleza 2040, quando ele usou imagens abertas para monitorar condição de vias na região metropolitana de Fortaleza. Então, a gente sempre saca desse recurso, que é um recurso muito, muito interessante, especialmente para um passo intermediário, assim. Ao invés de você ir a campo 100% das vezes, né, em algumas você faz uma triagem prévia com o uso das imagens. Quando você precisa de uma análise mais específica, uma análise que precisa de alguma aferição em campo, você saca a imagem. Tem uma outra pergunta aqui do João Lucas. O João Lucas é um aluno do planejamento e operação. Ele está perguntando se você conhece alguma aplicação em relação ao mapeamento de uso do solo por meio de imagens de satélites. Oi, João. Na verdade, eu sempre chamei o João de Lucas. Ele foi meu aluno de graduação, conheço bem. Então, Lucas, conheço diversos trabalhos para o uso, que usam um sensoramento remoto orbital para mapeamento de uso do solo, não só um. Embora eu não tenha feito isso especificamente, eu conheço vários trabalhos com relação a isso, depois a gente pode conversar. Agora, até porque o sensoramento remoto, ele é uma ferramenta para grandes escalas. Então, estou trabalhando aí na escala do município, da região metropolitana, do estado, porque eu consigo ter uma área de abrangência, visualizar através de uma única cena, de uma única passada de um satélite, uma abrangência muito maior. Existem programas hoje implementados dentro até de SIGs livres, que trabalham muito bem com a classificação automática de imagens, onde você, a partir de critérios baseados em inteligência artificial, diz, eu estou vendo essa imagem aqui, e aqui eu sei que é, por exemplo, uma área comercial. Eu sei que essas características aqui dizem que aqui é uma área residencial. Essa área aqui é uma área mais de lazer. E aí, você ensina o programa a classificar a imagem. Notem que imagens de satélite são imagens com formato matricial, são imagens que a gente chama de raster. Essas imagens, dependendo da resolução, tem milhões de pontos, que na verdade são pixels, células de uma matriz com determinados níveis de intensidade de reflectância
em frequências do espectro eletromagnético diferentes. Vocês devem ter ficado meio doidos com o que eu disse agora, mas é o seguinte, cada pixel guarda diversos valores em camadas relacionados com a resposta de luz que ele gravou. Que depois a gente olhando para ela, a gente semanticamente, o nosso cérebro identifica como uma imagem que a gente conhece. Mas para o computador, aquilo ali só são intensidades de luz em frequências diferentes. Agora, eu posso ensinar para o computador, através de métodos de classificação automática, dizer, olha, isso aqui é isso, isso aqui é isso, isso aqui é isso. Depois, desses exemplos, o programa automaticamente, através de inteligência artificial, reclassifica toda a imagem, depois vetoriza toda a imagem. Existem procedimentos em vários artigos de congressos de ciframento remoto e cartografia, Congresso Brasileiro de Cartografia, com esse mote. Quando o senhor fala de programa Sig livre, o senhor está falando de um complemento do QGIS, por exemplo? Sim, extensões do QGIS, extensões do Sextante, como, por exemplo, do GRASS, e até do programa gratuito e livre do INPE também. Massa, professor, obrigado. Professora, já são 12h11. Eu não sei se alguém tem mais algum questionamento a fazer, né? Se não, a gente vai encerrar. É isso, então. Queria agradecer o show, né? Você viu a plateia aí, professora? 26. Pois é. O pessoal está aqui, né? Presente, disposto. E... A câmera está fechada, eles devem estar com um pratinho de comida, comendo e olhando. Sim, Nelson, respondendo aqui o Nelson. Toda sexta-feira, às 11, né, da manhã, a gente vai ter seminários. Na semana que vem, as salas vão estar divididas, né? Na sala de infra vai ser o Jorge, e na sala de planejamento e operação vai ser o professor Mário. Da mesma forma, a gente vai divulgar no Instagram, vai divulgar também nos grupos de WhatsApp e nos siga para os alunos que estão matriculados. Mas vocês podem divulgar, né, essa notícia. Esse ano a gente está abrindo seminários para todos. A gente quer que as pessoas conheçam o nosso programa, né? Então, todos são muito bem-vindos, tá certo? Então, quero agradecer mais uma vez o show, quero agradecer a vocês que estão aqui, desejar um excelente final de semana, desejar saúde, que se cuidem, tá? Beijo, tudo de bom. Tchau, pessoal, obrigado. Só queria novamente agradecer aí pela participação e dizer que a minha sala está aberta. Eu tenho essa cara de mal, essas duas ruguinhas aqui na testa, mas elas não são. Eu sou exigente, eu sou chato. E eu sou franco também. Algumas pessoas não gostam muito de franqueza. Mas é sempre tentando ajudar e melhorar. Obrigado, pessoal. Obrigado. Valeu, gente. Valeu, gente. Boa tarde. Até mais. Final de semana. Boa tarde. Obrigada. Final de semana, gente.